Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com a galera. Olá pessoal, eu sou Ana Júlia e trago para vocês hoje a história de Hipátia, a primeira mulher documentada como matemática e chefe da Escola Platônica de Alexandria. Foi também filósofa e astrônoma. Numa época que era muito difícil as mulheres se destacarem, Hipátia era ouvida com respeito e admiração por sua inteligência, enquanto lecionava na Escola Neoplatônica de Alexandria. Jovens de diversas localidades mudavam-se para Alexandria apenas para estudar com Hipátia. Homens se aglomeravam para ouvir suas ideias. Ensinou princípios neoplatônicos tanto para pagãos quanto para cristãos. Hipátia nasceu em Alexandria, cidade localizada no Egito. Existe uma margem de erro quanto à data do nascimento de Hipátia. Não se sabe exatamente quando ela nasceu, mas estima-se que por volta de 351 e 370 d.C. Ela estudou com seu pai, o matemático Theon, chefe do Museu de Alexandria. Ele próprio apoiava os estudos de Hipátia e ainda permitiu que ela continuasse solteira, livre dos mandos masculinos para seguir seus dons e expressar sua inteligência, como ele mesmo dizia segundo relatos, já que na época estudar filosofia e ciência era uma carreira tipicamente masculina. Educada na escola neoplatônica, também foi líder das crenças neoplatônicas, que eram um conjunto de doutrinas inspiradas nas ideias de Platão, filósofo e matemático da Grécia Antiga. Ela nunca se casou, apesar de sua beleza e eloquência, dedicou sua vida ao trabalho científico, declarando-se casada com a verdade. Hipátia estudou em Atenas, Grécia, e de regresso à sua cidade natal, Alexandria, tornou-se professora de matemática e de filosofia. Hipátia é considerada a primeira mulher a ter trabalhos importantes na área das ciências exatas e, paralelamente, ter conhecimento em filosofia e medicina. Em matemática, sua pesquisa foi apresentada em numerosos manuscritos, como Comentários sobre a Aritmética de Diofanto. Cabe observar que Diofanto de Alexandria foi um importante matemático grego do século III a.C., considerado por muitos estudiosos como o pai da álgebra. A álgebra é um dos principais ramos da matemática que estuda manipulação de equações. Outra contribuição de Hipátia foi o lançamento de comentários sobre os elementos de Euclides, que os fez juntamente com seu pai, Theon, que era especialista em trabalhos euclidianos. Euclides foi um professor matemático platônico e escritor grego, referido também como o pai da geometria, que é o ramo responsável por determinar as propriedades e as dimensões de figuras e objetos geométricos. Ela também reescreveu um tratado sobre a obra As Cônicas, de Apolônio. Suas reinterpretações simplificaram os conceitos de Apolônio, usando uma linguagem mais acessível, tornando em um manual fácil de ser seguido pelo leitor interessado. Apolônio foi também um filósofo e professor de origem grega que contribuiu cientificamente com seus estudos. Em algumas obras de outros autores da época, encontram-se comentários e notas escritas por Hipátia. Acredita-se que também foi coautora de algumas obras de seu pai, Theon. Segundo o filósofo Damácios, Hipátia ultrapassou em muito o conhecimento do seu pai. Ela não se contentou com a educação matemática que poderia receber de seu pai. Seu nobre entusiasmo a conduziu a outras fronteiras da filosofia. O historiador grego da antiguidade, Sócrates Escolástico, concordava que a sabedoria de Hipátia era excepcional, assim como sua habilidade para falar em público. Obteve tais conhecimentos em literatura e ciência que ultrapassou muito de todos os filósofos de sua época. Explicavam os princípios da filosofia aos ouvintes, muitos dos quais vinham de longe para receber sua instrução. Frequentemente aparecia em público, na presença dos magistrados, e não se sentia envergonhada de ir a uma assembleia de homens,
pois, devido à sua extraordinária dignidade e virtude, todos os homens a admiravam. Infelizmente, muitas das contribuições de Hipátia foram perdidas, assim como muitos documentos de estudiosos da época na Biblioteca de Alexandria. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a biblioteca foi invadida e incendiada por cristãos que destruíram os livros que não estavam de acordo com a sua fé. Graças à sua correspondência com o seu aluno Sinésio de Cirene, que foi o bispo da cidade de Ptolomais, conhecemos muitas de suas outras contribuições. Sinésio de Cirene compartilhou um gosto pela matemática e astronomia com sua tutora, mas tomou outra direção, tornando-se filósofo e bispo. Sinésio registrou Hipátia como uma mulher intelectual. Sinésio também afirma que Hipátia esteve envolvida na criação do astrolábio, uma espécie de calculadora astronômica que foi usada até o século XIX. O hidroscópio, que é um aparato para medir líquido, e o hidrômetro. Nesses casos, Hipátia não foi responsável pela invenção, mas contribuiu em melhorias. Há evidências históricas de que Hipátia fez suas próprias descobertas e inovações. Inventou, por exemplo, um novo e mais eficiente método para fazer grandes divisões. Não havia calculadoras na época, então qualquer melhora na eficiência era muito bem-vinda. Ela se especializou no estudo dos números e das propriedades geométricas do círculo. Dividiu cones em seções e fez com que a geometria se tornasse alcançável para seus alunos. Alguns historiadores afirmam que ela foi a primeira estudiosa em astronomia e geometria a levantar a hipótese de que o movimento da Terra em torno do Sol não seria em círculos, mas elíptico. Lembrando que neste período, uma das teorias mais ousadas em discussão relacionava-se com a recém-lançada hipótese de que a Terra girava em torno do Sol, e a grande questão a ser desvendada era: se a Terra girava em círculos em torno do Sol, por que o Sol se aproxima e se distancia da Terra, gerando as 4 estações do ano? Nos anos 300 e 400 d.C., esse era um tema bastante avançado no estudo da astronomia. Hipátia também se destacou por suas habilidades como palestrante e se tornou uma eminente professora de matemática, dando aulas em sua casa a um grupo de aristocratas pagãos e cristãos. Ela também tinha uma forte amizade com Orestes, que era o prefeito do Império Romano do Oriente e também seu ex-aluno. A natureza especial de Hipátia, tratando todos os seus alunos igualmente, sendo educada, tolerante e racional, desencadeou uma série de problemas que resultaram em inimizades. Como pagã, defensora do racionalismo científico, Hipátia sofreu uma intensa hostilidade. As acusações contra ela eram de blasfêmia e sentimentos anticristãos, simplesmente porque ela se recusou a trair seus ideais e abandonar o paganismo. Levou a uma emboscada, onde foi brutalmente assassinada. Para entender a sua morte, é necessário contextualizar. No século IV, ocorreu uma importante transição do Império Romano, de um estado totalmente pagão a um estado misto pagão e cristão. Isso gerou conflitos, e Alexandria estava no centro dessa disputa. Era um lugar onde pagãos, judeus e cristãos compartilhavam o mesmo espaço. O prefeito imperial de Alexandria era Orestes, um cristão tolerante com outros grupos religiosos. Já o bispo da igreja de Alexandria era o patriarca Cirilo, um homem nada tolerante. Os dois disputavam pela cidade. E é este o contexto do assassinato de Hipátia. Nunca se soube o que exatamente motivou o assassinato de Hipátia. Enquanto o prefeito Orestes era um cristão tolerante, Hipátia era uma mulher pagã. Assim, acredita-se que ocorreram rumores que Hipátia seria uma influência maligna para Orestes, impedindo que ele se convertesse em um verdadeiro cristão, como era o bispo Cirilo. Orestes, em defesa de Hipátia, acabou confrontando o bispo, o que fez muitos cristãos revoltarem-se ainda mais. Ela foi chamada de bruxa e de herege por causa de seus ensinamentos e estudos. Existem diversas versões do seu fim.
sendo a mais difundida a de Edward Gibbon, na obra O Declínio e a Queda do Império Romano, publicada em 6 volumes entre 1776 e 1778. Segundo Gibbon, numa manhã da quaresma de 415 d.C., Hipátia foi atacada na rua quando regressava a casa na sua carruagem. A multidão arrastou Hipátia até a igreja, cortou-lhe os cabelos e a despiu. Depois, arrancou-lhe os braços e as pernas e queimou o que restava do seu corpo. No entanto, Hipátia nunca proclamou sua aversão ao cristianismo. Simplesmente, com sua natureza liberal, ela aceitou todos os alunos, independentemente de suas crenças religiosas. Hipátia foi um dos últimos intelectuais conhecidos a trabalhar na Biblioteca de Alexandria e a primeira mulher matemática que a história registra. De acordo com historiadores, Alexandria entra em declínio imediatamente após a morte de Hipátia, quase como se fosse ela a responsável por ancorar e sustentar a vida intelectual da cidade por meio de seus estudos e ensinamentos. Alexandria passa a ser governada pelo bispo Cirilo, ao mesmo tempo em que a vida intelectual da cidade se perde no tempo. Consta, inclusive, que filósofos, astrônomos, matemáticos e demais cientistas fugiram da cidade com medo das represálias que o novo governador poderia vir a lhes infligir. É a partir desse período que a grandiosa biblioteca de Alexandria, já parcialmente destruída por conta do primeiro incêndio, é tomada por grupos de religiosos fanáticos e deixa de existir, com muitas teses e teorias sendo perdidas para sempre. Hipátia foi imortalizada na parede do Museu do Vaticano pelo pintor renascentista Rafael Sanzio, no seu quadro A Escola de Atenas. Hipátia também foi tema de um romance de Charles Kingsley, chamado Hipátia, lançado em 1853. Em 2011, o espanhol Alejandro Amenábar realizou um filme chamado Ágora, sobre a sua vida. A vida de Hipátia terminou tragicamente, porém seu trabalho permaneceu. Seus estudos seguiram com o tempo, contribuindo com a ciência, matemática e astronomia. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de saber sobre a vida dessa grandiosa mulher e até o próximo ensaio. Bem, galera, esse foi mais um ensaio. Nossos vídeos estão também como IGTV no nosso Instagram, @ensaiosdefísica. Agradecemos muito a sua audiência e apoio. Vamos indo pela tangente, que é por onde a natureza nos leva. E até a próxima.